continuando, nós vemos aí o grande desenvolvimento acerca da tecnologia da profusão e difusão do Evangelho propriamente dito. Continuando, as Escrituras Sagradas revelam muitas informações para os fiéis acerca da ação e do ministério do Espírito Santo na igreja e para a igreja. Ele atua dentro dela e para ela, né? Ele é real. Pela fé, cremos em sua existência, porque tudo é pela fé, viu, alunos? A atuação do Espírito Santo na vida do cristão é fundamental para o crescimento dos fiéis. Sem a atuação do Espírito Santo, não haverá crescimento nem desenvolvimento. E outra coisa, tudo isso ocorre para a consolidação, para o embasamento, né, da maturidade da fé. Muitas pessoas imaturas da fé, isso é carência da presença do Espírito Santo e do entendimento profundo do agir de Deus. O Espírito Santo, que não é sânio, é o autor dos corações dos cristãos em Cristo Jesus. Ele é quem nos observa para o dia da manifestação de Cristo. Ele está nos olhando e agindo, né? Não é o olhar de quem está assistindo uma peça de teatro e aconteça o que acontecer, você vai continuar vendo e o final já está propriamente já determinado. Ele não. O olhar dele é diferente. É um olhar com várias atuações que podem mudar a qualquer momento. Ele é quem nos observa para o dia da manifestação de Cristo, conhecer a natureza dele, os atributos, que são os adjetivos, as qualidades, e a ação conjunta com o Pai e o Filho, e sobre a sua pessoa, nos aproxima mais e mais do Santo Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu te conhecer, melhor ficará o nosso relacionamento, não é mesmo? Perguntando, questionando, você vai saber minhas qualidades, meus defeitos. Com Cristo, aliás, com o Espírito Santo, né? E se tratando da pneumatologia, quanto mais você falar com ele, mais você vai saber dele. Isso é maravilhoso. Ele é um ser que quer se relacionar, ele é uma pessoa que está esperando o seu boa noite, o bom dia. O livro do autor Benny escritor Benny pastor Benny A Doutrina do Espírito Santo, o Bom Dia Espírito Santo, vai ajudar muito. Você baixar em PDF esse livro aí, vai te ajudar muito para que isso venha cooperar no seu desenvolvimento cristão, tá bom? Então ele é uma pessoa e quer atuação através do seu diálogo. Quanto mais você se relacionar e falar com ele, mais você vai saber dele, assim como uma pessoa. O dom do Espírito Santo é o agente da santificação nos homens que se arrependem. A presença do Espírito Santo é ideal, viu? Para o arrependimento, né? Se tornar uma pessoa que confessa seus erros, suas falhas. É o agente, né, que convence o homem do pecado e faz com que o homem venha abandonar seus pecados, as suas iniquidades. É a presença do Espírito Santo. Vícios e mentiras. Aí tem mais uma pérola aí. Muitas pessoas que continuam na prática, né, a iniquidade aí é a pessoa má, a pessoa perversa, como aquele juiz iníquo da parábola que escreveu o Dr. Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 18, da parábola do juiz iníquo, que não queria atender aquela viúva, a petição dela. Era um homem mau, perverso, cruel, né, e irredutível, mas que foi quebrado pelas atitudes daquela viúva, que tinha a presença do Espírito Santo, que fez com que aquele homem viesse ouvir as petições dela. O Espírito Santo é um agente que age nessas áreas. Então muitas pessoas que desceram nas águas batismais e continuam cruéis, perversas, viciadas e mentindo, elas não aceitaram, elas não têm a presença do Espírito de Deus ainda não. Então fiquem de olho aí. Eles precisam de um encontro. Elas dizem que tem Deus, tem Jesus, pode ser pastor, ou a posição hierárquica que for, precisa ter a presença do Espírito Santo, do encontro, de mudança. Senão se torna em vão a caminhada cristã. No poder e pelo poder do Espírito de Deus, multidões de remidos e redimidos se levantaram como testemunhas da operação impactante do Deus Trino.
e se tornaram instrumentos de bênção sobre a vida de muitos. Portanto, essa disciplina, ela vem auxiliar os leitores a ver o Espírito Santo com os olhos de alguém que deseja viver intensamente uma vida de intimidade com Deus. Então não é apenas uma leitura, não é apenas um estudo, né? A disciplina, pneumatologia, ou a doutrina do Espírito Santo é para quem tem sede, quem quer mudar, quem quer ser mudado, quem está em mudança. É algo mais além do que apenas um estudo. Desejar estar perto dele, olha que coisa maravilhosa. Quem é que não deseja estar perto dele, meu? Falar com ele, isso é através da oração. Dobrando o joelho? Não, onde quer que você esteja. Esperar sua consolação e estabelecer laços profundos de amizade com ele. Que Deus abençoe a todos, né? Aí está a condição, a conotação de onipotência, né? O onipotente é o único que tem poder infinito. Onisciente, o único que sabe todas as coisas. E onipresente, o único que está em todos os lugares. Bom, página 6, a doutrina em si. O termo pneumatologia é composto de duas palavras gregas, grifem aí. O termo pneumatologia é composto de duas palavras gregas. Pneuma, espírito, logia, estudos. Doutrina que estuda o Espírito Santo. Outro termo que pode ser utilizado para definir a mesma espécie de estudos é paracletos, que também significa consolador. Alguns teóricos, né, usam suas teorias, a pneumatologia, outros usam ou utilizam o termo paracletologia para o estudo sistemático do Espírito Santo Consolador. Ambos quase a mesma coisa, tá? Diferindo aí de palavras. Cai na prova. A pneumatologia é fundamental, ela é importante para estudarmos a importância da pessoa do Espírito Santo, na formação do caráter de Cristo, nos fiéis, na edificação da igreja e como selo da promessa e da redenção. Viu aí as importâncias? Vai formar caráter, a edificação da igreja, né? A construção, a fundamentação, o selo da promessa, né? Ter a marca da promessa, o selo da promessa e da redenção, que é o resgate, né? Usamos prioritariamente esses textos bíblicos para desenvolver o estudo acima proposto. Assim faremos para evitar incorrer em interpretações equivocadas e opiniões subjetivas que contaminam o olhar dos atuais leitores da Bíblia, porque, mediante a atuação e manifestação do Espírito Santo em si, há muito equívoco, né? Tem pessoas dizendo aí que muitas atuações são do Espírito Santo, mas são dos demônios. E isso de maneira subjetiva, né? Por cima, não de maneira aprofundada. O contexto é o fundo histórico dos acontecimentos bíblicos, que são suficientes para nos dar o rumo na pesquisa teológica acerca da doutrina do Espírito Santo. Página 7. Conhecê-lo, conforme as Escrituras o revelam, e é imperativo e mais do que necessário. Ninguém que se aplique ao conhecimento do agir do Espírito Santo resiste em fazer com ele uma aliança, o Consolador. A pergunta é: quem não quer ter um amigo que está sempre presente na hora da aflição? Quem é que não quer, não é mesmo? Mediante as dificuldades diárias, de tudo que você enfrentou para poder chegar até aqui, né? De estar estudando essa disciplina, de tudo que aconteceu durante o seu dia. Quantas pessoas te subjugaram, te abandonaram, te maltrataram, te perseguiram, te denegriram, não é verdade? Onde estão os seus amigos? Onde estão os nossos amigos? Onde está o nosso consolo? Então, quem é que não quer ter um consolo, um refrigério, uma palavra de incentivo, às vezes uma palavra de correção, de orientação? Então, quem não quer ter sempre, isso é sempre presente, né? Foi o que Jesus disse na sua ascensão: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amigo só para hora, só
amigos, né? Só para momentos especiais, para festas, para lazer, não adianta. Amigo que é amigo de verdade, os amigos, né, no plural, que são amigos de verdade, estão em todos os tempos, marcando a história da sua vida e da minha vida. A intensidade do nosso conhecimento acerca dele será proporcional à profundidade do nosso relacionamento com ele, viu? Quanto mais intenso o conhecimento que você tem acerca do Senhor, ou de conhecê-lo, através do quê? Do manual, da Bíblia Sagrada, do que ele fez, de como ele atuava, e através da oração diária, para ele te dar novas experiências. Quanto mais for intenso esse conhecimento, tá bom? Mais o relacionamento de ti com ele quem, professor? Com ele quem, pastor? Com o Espírito Santo, será mais profundo. Outra constatação inerente, né, ligada aos estudos que faremos, é sempre ter em mente, o que nós devemos ter em mente? Que o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser. Portanto, ele tem sentimentos. Então, se ele é uma pessoa, se eu me alegrar ou alegrar, ele vai se alegrar também. Se eu entristecer, ele vai ficar triste. Isso é importante, hein? Então ele tem sentimentos, ele tem pensamentos e ele tem vontade. Quantas vontades? De querer te fazer bem. Um amigo que te ama, que te considera, vai querer te fazer bem, te presentear a todo momento. Então, a disciplina, classe, alunos do FATEF, pneumatologia, é para abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Tirar a estupidez, a ignorância, de só sentir ou ter a presença do Espírito Santo quando chega no culto, e a gente, alguns ou nós, enfim, através dos louvores, através da palavra, começa a pular, saltar, correr, bailar, profetizar, ter visão, e quando sai da igreja neutraliza tudo isso. Não. Porque o Espírito Santo não quer ser seu amigo ou nosso amigo apenas dentro da igreja, apenas nos congressos, apenas nas festividades. Ele quer participar de todos os momentos da sua vida, em todas as fases, em todos os ciclos. Então tem pessoas que só invocam ou convidam o Espírito Santo quando precisa, né? É um amigo oportuno, é um oportunista. Eu só quero tê-lo quando eu precisar. Quando eu não precisar, ele fica aí, ó. Então, isso entristece. Vamos dar um exemplo. Você tem um dinheiro, uma fonte de renda. Compra um carro, compra uma casa, né? E começa a desfrutar agora, fazer convites, só para pessoas que nem fizeram parte da sua história. E você está com essas pessoas, convive com essas pessoas. Aí de repente você perde o carro, perde a casa, perde o emprego, tem problema com a esposa, problema com os filhos, problema no ministério. Aí você vai ligar, convidar o pastor, o amigo, alguém que você não fala há muito tempo, mas que já te ajudou no passado. Mas quando são momentos especiais você não o convida. O que esse amigo seu vai pensar acerca de você? Ué, é lógico, né? Poxa, ele só me convida para momentos críticos, na hora que ele está no aperto, quando ele precisa de gás, quando ele precisa de dinheiro, quando ele precisa de cartão, quando ele precisa de agenda, né? Então, essa pessoa que você vai convidar, ou esse pseudo amigo que você considera amigo, mas você não honra como amigo, ele vai achar você que você é um oportunista. Ele não muda no quadrante concernente à presença do Espírito Santo. Convidá-lo, que ele está com ele só nos momentos que a gente precisa, não é comunhão, não é amizade. E infelizmente, existem muitas pessoas que estão presas nessa condição aí de ignorância. Ou de achar que ele é um objeto. Quem é o Espírito Santo? Então ele tem sentimentos, pensamentos e vontades. Quer estar contigo independentemente de qualquer coisa. Nesse caso em específico, sabemos que, como qualquer outra pessoa, o Espírito de Deus pode ofender-se, magoar e se alegrar. Podemos também utilizar metáforas, né? Ou seja, símbolos, tipologias, ilustrações, e até mesmo oferecer adjetivos que revelam a natureza de sua pessoa. Cai na prova. O essencial é que todos os fiéis conheçam as Escrituras Sagradas. Essa, por sua vez, foi inspirada pelo Espírito Santo.
Então é necessário que todos, não é alguns, que todos conheçam as Escrituras Sagradas. Se faz necessário que todos tenham uma base doutrinária, cai na prova também, grifem aí. Se faz necessário que todos tenham uma base doutrinária. Mateus 22, 29, 2 Timóteo 2,15. Pegadinha aí, ó. Olha a pegadinha, hein? Precisamos inteirarmos totalmente de tudo que a Bíblia ensina sobre o Paracletos. Para quê? Página de número 8. Para que não sejamos pegos de surpresa por ninguém, muito por Deus. O agir do Espírito na Bíblia. Como é a atuação do Espírito Santo na Bíblia? A doutrina do Espírito Santo faz parte da nossa necessidade de aprender acerca da dimensão do Espírito Santo. Cai na prova aí, ó. A doutrina do Espírito Santo faz parte da nossa necessidade de aprender acerca da dimensão do Espírito Santo e de crescermos diante do Espírito Santo. Conhecemos assim qual é o nosso lugar estratégico dentro do plano da redenção divina. Olhando mais apuradamente, mais atentamente, corretamente, para as páginas da Bíblia, podemos compreender, por aproximação limitada, a realidade que projeta o Espírito Santo para dentro da história da humanidade. Se observarmos bem, toda a imanência de Deus, em geral, é intermediada pela ação e atuação do Espírito Santo. Ele agiu em tempos remotos, já estava em movimento em tempos remotos, grifei aí. Ele agiu em tempos remotos, agiu na plenitude dos tempos e ainda age na criação e na igreja de Cristo até a consumação dos tempos. Não é verdade? Cai na prova aí, o Espírito Santo é descrito como uma pessoa no Novo Testamento. O Espírito Santo é descrito como uma pessoa no Novo Testamento. Mas olha a pegadinha aí. Mas já no Antigo Testamento, ele agia de forma dinâmica, proativa, Essa maneira aí proativa é que ele se antecipa a todas as coisas para o nosso bem, tá bom? Dinâmico é de maneira completa, proativo, é sua maneira de se antecipar às coisas, E criativo, sempre criando, referência de Gênesis 1:2 e Jó 33:4. Antigo Testamento. Poderemos escrever o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento das seguintes formas. Estamos na página 9. Primeiro, na vida dos profetas de Moisés, passando por Elias até os grandes profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Veja aí. Segundo, na vida de reis como Davi e Salomão. Na vida de juízes, Gideão, Jefté e Sansão. Quarto, pessoas inspiradas com dotes especiais, Bezalel e Davi. Bezalel cuidou da construção do tabernáculo. Em Malaquias 2:25, referência, Êxodo 31:1, Salmo 51:11. Quinto, nos símbolos, chuva, óleo, orvalho, vento, fogo e rio. Tá bom? São aí descrições acerca dos símbolos do Espírito Santo. Cai na prova aí, a sua ação estava em revelar a vontade de Deus para o seu povo. Qual era o propósito de Deus através do Espírito Santo? Revelar a sua vontade para o seu povo. Cai na prova também, uma sequência, Muitas vezes ele se apossava dos seus servos para fazer coisas extraordinárias, como aconteceu com Sansão, uma queixada de jumento. Queixada de jumento, matar vários homens, Uma força indescritível. Arrancar, os portões de Gaza e andar por alguns quilômetros carregando um portão de ferro com imenso peso. Quebrar as duas colunas no seu último ato de força. Quebrar as duas colunas, os dois pilares, que seria necessário um trator, um guincho, uma outra ferramenta, uma outra forma mecânica para quebrar o que Sansão quebrou com as mãos humanas. E Bezalel, por exemplo, que
construir o tabernáculo. Pegadinha aí, os profetas eram canais de mediação e proclamação dos oráculos. O que são oráculos? Os mistérios, aquilo que está oculto do Espírito de Deus. Todas as profecias e mensagens de Deus na boca dos profetas verdadeiros nunca caíram por terra. Então aquilo que é verdade, meu irmão, se Deus usa um homem de Deus, uma mulher de Deus, usa uma pessoa, e é o Espírito de Deus nos lábios dele, na pessoa dele, não tem devaneio, não tem mentira. É o profeta Jeremias. Muitas das profecias do profeta Jeremias levam 30, 40 anos para se cumprir, mas se cumpriram, não cai por terra. O que é de Deus para a sua vida se cumpre. O que é de Deus na sua vida vai se cumprir, o que não é, não se cumpre. Cai na prova aí, ó. Eles eram porta-vozes da divindade. É um dos meus livros que ajuda aí os porta-vozes de Deus, né? Página 10. Tinha uma intimidade com o Espírito Santo através do jejum, oração, consagração e obediência. Viu que ajuda nessa intimidade aí com o Espírito Santo? Jejum, não importa quantas horas, a vida de oração que nós devemos ter, orar e sem cessar, diz Tessalonicenses, Paulo escrevendo na igreja de Tessalônica. Consagração, que é uma preparação, né, em que você se isola de algumas coisas, né, fica no período reservado ali, ouvindo louvor, meditando, refletindo, né? E obediência, porque não adianta nada fazer todas essas coisas e não obedecer ao Senhor. Obedecer sempre será melhor do que sacrificar. Diversos termos aparecem em muitos textos do Antigo Testamento, apontando como Deus usava os profetas. Como ele usava? Primeiro, Deus derramou o seu Espírito. Segundo, Deus deu o seu Espírito. Terceiro, encheu-os do seu Espírito. Quarto, pôs o seu Espírito dentro deles. Essa era a fonte profética que neles tinham. Além dessa fonte, havia também a forte influência do Espírito Santo sobre o profeta. Primeiro, estavam capacitados pelo Espírito. Segundo, foram movidos pelo Espírito. Terceiro, tomados pelo Espírito. Quarto, o profeta falava pelo Espírito. Então vem o quê? Uma capacitação, né? Deus vai tornar você capaz, outra hora você era incapaz. Mas o Espírito Santo tomou conta da tua vida, você se torna agora uma pessoa capacitada. Capacitada agora, ele vai poder te mover. Porque não adianta você querer se movimentar sem capacitação. Você pode cair. Você pode se decepcionar. Você pode envergonhar. E Deus não quer. O Espírito Santo não quer agir dessa forma. Ele quer agir de uma maneira plena, esplêndida, extraordinária. Então, primeiro ele te capacita. Aí daqui a pouco ele começa a te mover, seja qual for a área, tá bom? Depois de te mover, você está tomado pela presença dele, né? Está cheio dele. E agora você começa a falar. Falar com garantia, com ousadia, com intrepidez, com certeza, sem temor nem tremor. Em estado normal, ou êxtase, os profetas recebiam o impacto direto do Espírito de Deus. E numa proporção igual ou maior, caso de Elias e Eliseu, transmitia a unção deste impacto para quem estivesse próximo deles. Ezequiel 37. Então, muitas vezes através de um sonho, através de uma visão, através de uma revelação. Tá bom? Porque tem as manifestações do Espírito Santo, né? Muitas vezes Deus toma a vida de uma pessoa ou enche uma pessoa do Espírito Santo e ela fica na condição natural, né, normal. Ela profetiza, fala em línguas, né, canta cânticos espirituais, mas ela pode entrar numa êxtase, né? O que é uma êxtase? Ela sair da condição normal e entrar num plano superior, que foi o que ocorreu com o apóstolo Paulo, né? Quando ele teve um encontro com Cristo, em Atos capítulo 9. E aí quando ele vai escrever a igreja do Corinto, ele conta essa experiência. Ele ficou 3 dias sem comer nem beber, olha aí uma êxtase. E ouviu palavras inefáveis, né? Ou seja, palavras que não é um homem lícito declarar. Entrou em êxtase, entrou em outro patamar, em outra dimensão.
tá bom? Como o apóstolo João entrou em êxtase, numa outra condição, como Ezequiel capítulo 37, que Deus deu a visão para o profeta Ezequiel, que ele deu uma visão, mas ele entrou em êxtase, né? Uma experiência extraordinária que ele deu, que Deus deu para ele, que ele teve em Ezequiel 37. Eles eram ainda que conscientes totalmente, dominados pelo Espírito do Senhor. O profeta era a menina dos olhos de Deus, e ele zelava pela integridade deles, né? Menina dos olhos de Deus. Todo cuidado com o seu olho é pouco, não é? Porque a sua visão é importantíssima, né? Como muitas outras coisas da sua vida e no seu corpo. Mas os olhos, enfim. E Deus zela por quem zela por ele. Não maltrate os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. 1 Crônicas 16, 22. Muitos pegam esse texto, né? E criam um pretexto para dizer, ó, não toca em mim. Não toca no meu ministério. Não mexe comigo, não. Eu sou ungido, hein? Será que é ungido mesmo? Será que foi chamado por Deus mesmo? Tem essa conotação, né? A simples presença de um profeta de Yahvé causava temor e reverência. Hoje não tem mais temor e reverência, porque propagou falsos profetas. Ali estava diante da família ou da comunidade um legítimo representante de Deus. Então as pessoas elas tinham medo, reverência, ficavam atemorizadas quando um profeta chegava na região, na cidade, né? Quando Samuel chegou tão somente para ungir Davi na casa de Jessé, ficaram todos assustados, porque é uma coisa muito séria para um profeta estar aqui. Então um profeta que é profeta, ele se manifesta em ocasiões especiais, né? Está cheio de profeta aí pedinte, mindingueiro, oportunista, que não é representante de Deus nem do Espírito Santo, não. Tome cuidado com eles. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Olha aí a prova disso. Então os anciãos da cidade, a Suprema Corte, saíram ao encontro, tremendo, e disseram, é de paz a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar no Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. 1 Samuel 16, 4, 5. A grande ênfase, quer dizer, o grande destaque das profecias inspiradas pelo Espírito Santo na boca dos profetas, estava atrelada, né, envolvida, entranhada a vinda do Messias. Aí vem as referências de Isaías 9,6, Isaías 11, Isaías 61. Então, muitas das profecias estavam ligadas e interligadas com a manifestação do Espírito Santo. Então, muitas pessoas profetizam, ou estão profetizando aí a bel prazer. Deus não mandou eles profetizar. Deus não está na boca deles, porque eles não atrelam a nada, eles não preparam o caminho para nada, a não ser para o seu interesse, para o seu egoísmo. Conseguiram perceber isso daí? Quando profetiza, não é para o bem da nação, não é para o bem da igreja, não é para o bem do próximo, é para o bem do reino. Quando os profetas profetizavam, era para o bem, para o bem-estar, para uma salvação, para uma restauração. Não. As profecias é só para contribuição, é só por troca de interesse e de favores. Isso é um perigo. Isso não é Espírito Santo, não. Isso é outro espírito. Mas também é um grande evento da efusão do derramamento do Espírito Santo, que marcaria a entrada definitiva do mesmo nos corações dos redimidos. Antes do Espírito Santo se manifestar, ele veio falando, preparando os corações, através do profeta Ezequiel, profeta Joel, até a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então vem um preparo, tem uma história. João, o Batista, que significa o batizador em águas, sendo o último profeta da antiga aliança e o profeta da transição, vê na chegada do Messias o grande cumprimento das profecias veterotestamentárias. Então João Batista ele teve um papel muito importante na manifestação do Espírito Santo e na preparação de Jesus Cristo de Nazaré, embora Cristo sempre esteve preparado. João Batista é um dos últimos profetas, Houve um período aí de 400 anos de silêncio que não teve manifestação do Espírito Santo propriamente dita. Quem sabe pode ter manifestações esporádicas, mas de grande peso, de grande destaque,
a igreja, o povo, o mundo ficou sem uma grande atuação, mais maciça, mais esplendorosa. Aí vem, após 400 anos de silêncio, que muitas vezes é aquela página branca que existia nas Bíblias Sagradas, né? Que não tinha manifestação assim, de maneira tão profunda. Após 400 anos de silêncio, vem o profeta João Batista, e aí sim, ele começa a dar corpo, né? Ele começa a criar corpo, criar imagem, desenvolver, crescer, projetar a manifestação do Espírito Santo até Jesus se batizar e vir outro ciclo aí, tá bom? Eu, em verdade, dizia ele, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, olha aí, página 12, é mais poderoso do que eu, a humildade, né? Tem profeta que não é humilde, ele se acha maior do que Deus, maior do que todos. Ou ele acha que pelo fato dele estar profetizando, ele é Deus na terra, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo aí pode ser juízo, tá bom? Pode ser juízo também, dependendo da interpretação no original. Novo Testamento. Porque às vezes a pessoa acha aí que com fogo é com glória, poder. Com fogo aí pode ser juízo, tá bom? Novo Testamento, as promessas acerca da vinda do Espírito Santo já estavam marcadas nas primeiras páginas da história de Cristo, Mateus 3,11, e respectivamente na história da igreja primitiva, Atos 1,4, 5 e 8. O apóstolo João enfatizou em João 14,17 de que maneira o Paracleto chegaria até os discípulos de Jesus. O papel fundamental do Espírito Santo seria fazer companhia ao povo de Deus, congregado da Igreja de Cristo. O Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, que entende a propósito de Cristo, faria os discípulos realizar proezas e maravilhas maiores do que as de Jesus. João 14, 12, 18, João 16, 5, 15. O Pai enviou o Filho. Agora, Cristo, no final de seu ministério terrestre, nos prometeu enviar o Adios Paracletos, né? Alos Paracletos, outro da mesma espécie, abre aspas, fecha aspas. João 16, 8, 13, 14 e Atos 1, 8. Não seria outro de qualidade menor. Não. Viu? Deus tem sempre mais, né? Inferior, maior, superior. Seria um ser com a mesma essência divina, para permanecer na mesma condição. Página 13. Jesus revelou ao quê? Aos seus discípulos. O que é que ele revelou? O que é que ele projetou? Qual o intento dele? O quê? Ele revelou aos seus discípulos tudo sobre a vinda definitiva do Espírito Santo sobre eles. O Paracleto significa aquele que dá força, ou, abre aspas, aquele que encoraja, fecha aspas. Seria um dos atributos desse Espírito. A promessa da consumação plena da vida do cristão só pode ser realizada pela vinda e pela habitação contínua do Espírito Santo. Quando ele viesse, o que ocorreria? Todos os que foram alcançados pela salvação, pela fé, seriam impactados por uma experiência regeneradora. E depois de regenerados, eles seriam enviados pelo Espírito Santo a todo mundo habitado para proclamar o Evangelho e anunciar a chegada do reino. O velho homem, olha aí, criatura nefasta que causa desgraça, né, seria aceito por Deus por causa da salvação de Cristo e pela habitação do Espírito Santo. O ponto de equilíbrio estaria novamente na ordem definida por Deus. A santidade do Eterno Espírito, de forma sobrenatural, iniciaria neles e em nós um processo de regeneração, de dentro para fora, uma nova regeneração. Deus é Deus de coisas novas, né? Novo nome, novo nascimento, nova criatura. E as pessoas querem ficar na condição de velho, né? Sem mudança, sem regeneração, sem purificação, a eterna mesmice. Não aceitam o novo. Também é uma forma de não querer a atuação do Espírito Santo. E da santificação, ato que possibilita a nossa aproximação de Deus. Seriam aperfeiçoados, precisamos, né? Continuamente, todo dia, né? É o texto de Provérbios, o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando. Aperfeiçoamento contínuo. Brilhando. Aperfeiçoamento contínuo. Até, olha o advérbio de tempo. Até se tornar dia perfeito.
Então existe um processo da vida de cada um de nós, um processo contínuo, e nós devemos nos render à presença do Espírito Santo, deixar ele atuar, deixar ele agir. À medida que nós nos tornamos opositores, à medida que nós não queremos permitir a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, e esse é o direito de escolha, mais nós regredimos, mas nós permanecemos na natureza humana, terrena, diabólica, na condição do velho homem, né? Que é a criatura nevasta por causa de desgraça. Por isso que tem que deixar ele agir, deixa ele te usar, deixa ele te envolver, se encha dele. E quantas coisas você vai aprender e vai ter aí alegrias da sua vida. Bom, seriam aperfeiçoados continuamente até o dia da redenção do corpo, pois mesmo que a regeneração, Hebreus 9, 27, não aconteça mais na esfera da biologia, e sim espiritual, nascer de novo. A promessa de Deus para nós é que teremos o prêmio da vida eterna, através do quê? Classe, página 13, agora 14. Através da ressurreição dos mortos e glorificação dos justos e vivos. Então vai haver também, né, no dia do arrebatamento, uma restauração extraordinária daqueles que morreram, né? É uma regeneração de células, de músculos, de nervos, anatomicamente, vai haver uma regeneração, né? Do pó se tornando corpo. Isso é coisa extraordinária. De ossos se fundindo a ossos, de nervos a nervos, como aconteceu na visão do profeta Ezequiel, em Ezequiel 37, nervo a nervo, um vale de ossos sequíssimos, mas que foram restaurados. E depois, no processo final, receberam a presença do Espírito Santo para completar, né, a cereja do bolo. E o agente da ressurreição é quem? Quem é o agente da ressurreição? É o Espírito Santo. Qual que é a natureza do Espírito Santo? Qual que é a essência dele? Página 14. A natureza de alguém pode ser compreendida a partir de sua personalidade, de seu caráter, atributos e essências, certo? Através do seu caráter, vai compreender bem a sua maneira de ser, qual que é a sua natureza, né? Se é boa ou se é ruim, se você é alegre ou é triste, se você é de paz ou é de guerra, através do seu caráter. Cai na prova aí, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Tá o ponto de exclamação aí, ó, né? De admiração. É criador, é eterno. Tudo isso é na sua essência. Seus atos estabelecem a essência do seu caráter. Cai na prova aí, ó. Tudo o que ele faz e diz atesta a sua natureza incorruptível e inefável. Certo? Tudo aquilo que ele faz e diz. Por ser santo, não há sombra de dúvidas em acreditar em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele fala, porque tudo que ele fala e faz é bom, e exalta a bondade em todos os sentidos. A sua essência atribui-lhe todas as suas características identitárias, né? Peculiares, especiais. Não há erro em identificá-lo e nem em reconhecer a sua obra. Há uma pegadinha aí, ó. Todos os que têm intimidade com ele o reconhecem imediatamente. Todos que têm intimidade com ele o reconhecem imediatamente. Intimidade gera isso, né? Diferentemente de um pequeno grupo dos fariseus que não entendiam o agir do Espírito Santo e confundiram com Beelzebul, o pai das moscas, viu? Quem não tem intimidade com o Espírito Santo, meus irmãos, fala tolices. Quem não tem intimidade com o Espírito Santo não compreende nada, tá bom? Fala coisas sem ter conhecimento. Página 15. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Quando isso ocorre? Isso ocorre quando o pecador ele atribui uma obra exclusiva de Deus, através do Espírito Santo, cura, salvação, libertação, restauração, a outros espíritos. Não aceitar a obra do Espírito Santo é rejeitá-lo, e nisso se consiste a blasfêmia. Então, onde que entra aí o discernimento? Há o discernimento de espíritos. Às vezes a cura é do diabo. Às vezes a cura é de Deus. Como saber? Discernimento de espíritos. Quem tem o discernimento de espíritos, que é um dom que o Espírito Santo concede, não vai errar. Ele sabe se é da luz ou das trevas, entendeu? Com propriedade.
Agora tem muitas pessoas aí blasfemando do Espírito Santo, pecando contra o Espírito Santo, porque ele está agindo e falando e não valorizam, né? Não aceitar a obra do Espírito Santo é rejeitá-lo, e nisso consiste blasfêmia. A igreja de Cristo reconhece, não é? A ovelha conhece a voz do seu bom pastor. O bom pastor conhece a voz das suas ovelhas, as minhas ovelhas me conhecem. A intimidade gera isso. Conseguiu entender? Quando nós temos uma intimidade com Cristo, quando nós temos o conhecimento de Cristo, e isso se tratando da presença do Espírito Santo, conhecendo Ele, vivenciando com Ele, a gente vai ver se a presença dEle está em outros lugares ou em outras pessoas. Porque você vai dizer, não, o Espírito Santo eu conheço, ele não age dessa maneira. O Espírito Santo eu tenho uma amizade profunda com ele não age desse jeito não. Entendeu o discernimento? Onde entra? É importante. A igreja de Cristo o reconhece e por isso era e continua sendo obediente à sua voz. Por isso somos dotados de dádivas espirituais, para que possamos discernir o agir do Espírito Santo e as ações de outros espíritos. Tudo de bom que há no Espírito Santo, tudo que ele produz, é inerente, é ligado à sua própria natureza. Ou seja, o Espírito Santo não é somente bom, mas é a fonte primária de toda a bondade. Tá bom? Cai na prova. Ele não é somente bom, é muito mais que bom. As qualidades que o definem não procedem do que ele realmente é. Há uma pegadinha aí. O que ele é define o que é bom. Grifem aí. O que ele é define o que é bom. Ele é o motivo primeiro para que todas as formas de adjetivos qualitativos sejam notados. Sua natureza movida por sua imensurável santidade é a base do seu olhar do mundo e de tudo que existe nele. Nada pode ser escondido nele. Tá bom? Eclesiastes 12:14 diz isso, né? E Deus trará em juízo todas as obras, inclusive as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Não tem como esconder. Não adianta. Se ir no ventre do grande peixe, ele vai te ver. Se você estiver na fornalha ardente, ele vai te ver. Se você estiver na cova dos leões, ele vai te ver. Se você se esconder atrás da figueira, ele vai te ver. Tá bom? Tanto é que Deus pergunta para Adão, né? Gênesis capítulo 3, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, mas queria ouvir dos lábios dele a sinceridade, não é? Onde estás, Adão? Você acha que Deus não sabia? Deus estava vendo, como viu eles comerem do fruto proibido. Mas Deus queria, como o Espírito Santo quer, participar do momento. O que foi que aconteceu? Qual foi o motivo de você se esconder? Aí o Adão já vem com a conversa, eu ouvi a sua voz e temi. Ué, Adão sempre ouviu a voz de Deus antes de comer do fruto proibido, não se escondia. Então, são coisas assim. Bom, ele é o motivo primeiro para que todas as formas de adjetivos e qualitativos sejam notados. Sua natureza movida por imensurável santidade é a base do seu olhar do mundo e de tudo que existe nele. Nada pode ser escondido dele. Ele prescruta, ele penetra todas as coisas, inclusive sonda as profundas intenções do coração humano e do próprio Deus. Virando a página. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção dos espíritos, ou do espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 27. Mas Deus não nos revelou pelo seu espírito, porque o espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10. Aspectos da natureza do divino. O Espírito Santo. Ele é divino, ele é Deus, ou seja, a terceira pessoa da Trindade. Ele coexiste, vai mais do que existir, em igualdade de tributos e atributos de essência e de propósito com o Pai, a primeira pessoa da Trindade, e com o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Entendam, são três pessoas divinas, mas não são três deuses, três tronos. São três pessoas distintas, que compartilham a mesma divindade, ou seja,
mas há um só Deus. Todos os atributos ao Pai e ao Filho são também inerentes ao Espírito Santo. Salmo 139, 7, Lucas 1, 35, Coríntios 2, 10, 11 e Hebreus 9, 14. No uso fruto da mesma, a única divindade, a Trindade concorda, se comunica, mantém a comunhão, estabelece propósitos, dimensiona o agir de cada qual e se apoia no agir de iguais. No grego, homousios, mesma substância. Há diversos textos que revelam a Trindade na Bíblia. Então disse o Senhor, aqui Adonai, né? Deus Elohim, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis 6, 3, parte A. Eia, que significa vinde, tá? Eia é vinde, no original. Vinde, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Isso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando acerca do que se faria da construção da Torre de Babel. O Senhor, aquele é Adonai, Deus Pai Elohim, tá bom? Quando você encontrar na Bíblia o Senhor, no original é Adonai. Se você encontrar o Deus Pai, é Elohim. Te abençoe e te guarde. O Senhor, Filho, né? Faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, aqui é o Espírito Santo, sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Número 6, 24 ao 26. Virando a página. Página de número 18. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrar de tudo o que eu disse. João 14, 26. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor Filho é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus Pai, que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 4, 6. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. E Ele nos ungiu, nos selou com a sua prosperidade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1, 21 e 22. A graça do Senhor Jesus Cristo e a bênção apostólica, né? E o amor de Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. 2 Coríntios 13, 13. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. 1 de Pedro 1, 2. Santa, ou seja, sem pecado, pura em essência, absoluta pureza moral, separado de tudo que é corruptível. Sua santidade é um dos seus atributos morais, de quem? Do Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que gerou, através do sopro, a vida no primeiro homem, que por sua vez foi gerado santo. Foi pela obra exclusiva e misteriosa do Espírito Santo que Jesus Cristo foi gerado santo no útero de Maria de Nazaré. Não é mesmo? Jesus, o ser em glória. Foi através da manifestação do Espírito Santo que ele se tornou um embrião e entrou no ventre de uma mulher, a saber, Maria. Só o Espírito Santo faz isso. Já imaginou? Foi por obra plena do Espírito Santo que, depois de um vento impetuoso, estabeleceu o nascimento da igreja de Jerusalém e todas as demais. Uma igreja santa, pura, imaculada, né? Aí é sem mancha, tá? E sem ruga. Deus quer ter uma relação inviolável, hieros, no grego, casamento sagrado. Deus quer ter essa relação, uma santidade conosco. E através do seu Espírito Santo, quer trazer harmonia relacional entre ele e os seus servos. Aí é ósios, né? Que são leis divinas. Página de número 20. E deseja que sejamos separados radicalmente, rágios, de toda a prática do pecado. Quanto mais nos separarmos do pecado, mais nos aproximamos do Espírito Santo.
Por ter uma natureza santa, e eu disse que semelhança traz semelhança, com benigno te mostrarás benigno, com sincero te mostrarás sincero, com puro te mostrarás puro, e com homem perverso te tornarás, ou se tornarás, indomável. Somente quem aceita as regras estabelecidas de santificação pode se aproximar dele, porque há algumas regras, não é mesmo? Ele deseja se aproximar de nós, na sua imanência, mas os nossos pecados entristecem o seu coração, que é um coração suplicante, né, cheio de súplica. Isaías 63:10. Sua imanência nunca se confundirá com sua conivência. A maneira dele se aproximar de nós não pode se confundir com a sua conivência. O que é conivência? Ser conivente de uma coisa é concordar com tudo, participar de tudo, né? Que é o texto de Paulo escrevendo à igreja de Roma, que tanto aqueles que praticam as coisas erradas, as coisas ilícitas e são coniventes, receberão a sentença, tá bom? Então, não pode confundir a imanência de Cristo, ou do Espírito Santo, melhor dizendo, de se aproximar com a conivência. Não é pelo fato de muitas vezes ele se aproximar de ti, que ele concorda daquilo que você está fazendo. Ah, eu fiz aquilo outro. O camarada cometeu um pecado, anda fazendo as coisas, mas Deus está com ele. Nada disso. Deus está com ele, Deus é conivente dele, Deus concorda e aprova coisas erradas, classe. Jamais. Somente a sua natureza santa se torna referencial a todos que amam a Deus. O processo de santificação é uma obra realizada pelo Espírito Santo, quando concedemos ao Senhor, não é aso, viu? É ao Senhor o direito dele governar a nossa vida, nossas escolhas e nossa vontade. Embora o que, classe? Existe aí um processo, né, de santificação. Para que proceda do Espírito Santo, ele depende de nós. O desejo de mudar e se converter aos desígnios de Deus. Lembra que eu disse, né? O Senhor dizendo, eis que estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. Para um processo de santificação, de purificação, de restauração ser desenvolvido nas nossas vidas, depende de nós. Nem do seu pai, nem da sua mãe, nem do culto, nem da campanha de ninguém. Começa através de ti. Ele é paciente com o pecador, mas não é conivente com os atos e os pecados do mesmo. Temos livre-arbítrio para escolher o que quisermos, mas assim que escolhemos o que desejarmos, nos tornamos servos dessas escolhas, não é? Aquilo que você desejou, ou aquilo que você escolheu, fez com que você viesse se tornar escravo, servo dele. É a epístola de Pedro, que diz que daquilo que o homem é vencido, no tal torna-se escravo, não é? Da bebida, da prostituição, do engano, da mentira. Ah, mas é só um pouquinho, mas esse pouquinho te dominou. Ah, mas é de vez em quando. Mas esse de vez em quando te dominou. Quem tem que ter domínio é você. O domínio Deus deu para nós, autoridade, domínio, poder. Então, de um lado ou de outro, sempre estaremos em aperto. Optemos, portanto, em viver conforme os servos de Deus que anelam, né, que desejam a santidade. Página 21, estamos quase encerrando a nossa primeira aula da nossa disciplina pneumatologia, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, porque não nos chamou Deus para a imundícia. Para que ele nos chamou? Para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3, 7. Ou rejeitamos o pecado, ou rejeitamos a presença da santidade de Deus, ou um ou outro. Devemos tomar uma decisão, e após tomar essa decisão, assumir uma posição em Cristo. Que a santificação seja posicional. No momento que aceitamos Cristo, estamos nele, e o Espírito Santo nos deu a qualidade de ser justificado e santificado. E que seja também progressiva, superando dia a dia e obstáculos que possam nos impedir de ter um relacionamento saudável com Deus. Pessoal, quando falamos da natureza pessoal do Espírito Santo, estamos lidando com o que é diretamente ligado ao caráter e à personalidade da pessoa.
como ela se apresenta claramente. Sua personalidade é, portanto, constituída de vontade, sentimentos, ações, valores éticos, atributos e inteligência. Página 22. São essas qualidades que possibilitam qualquer relacionamento, não é? E eu quero me relacionar com pessoas boas, que têm boas práticas, bom zelo, bons frutos, não é mesmo? Impessoal. Podemos escrever o Espírito Santo também através de figuras, ilustrações e símbolos e metáforas de pronto entendimento dos ouvintes que assimilam as ideias ao agir da pessoa do Espírito Santo. O Espírito é dinâmico. O Espírito Santo é dinâmico. Está sempre assim, como o vento, em movimento. O que acontece agora? Ele me disse, profetiza ao Espírito, texto de Ezequiel, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem. Foi como Deus deu o quê? A ordem. Tem muita pessoa profetizando e Deus não deu ordem de nada e nem orientou ele a nada. Então o Espírito entrou neles. Ou seja, se eu sou obediente e sigo as ordenanças de Deus ou do Espírito Santo, o que eu quero vai se cumprir. Vai haver vida. E viveram. E se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Ezequiel 37, 9 e 10. Compreendemos que ele tem vontade, inteligência e querer. Então precisamos compreender isso daí, que ele tem vontade, ele é inteligente e ele tem querer. Essa é a primeira aula. Que Deus continue abençoando a cada um de vós, iluminando as vossas mentes, e que o Espírito Santo tenha total liberdade na minha vida e na sua vida, cada vez mais. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, no nome de Jesus.